Meu convidado a pensar o Brasil é o advogado tributarista e professor da Universidade de São Paulo, Roberto Quiroga Mosqueira. Doutor Mosqueira, seja bem-vindo aqui ao Pensando o Brasil. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Bom, o fato é que depois da fase inicial da pandemia, voltou-se a falar em se fazer as reformas no país. E a reforma tributária parece que é exatamente a primeira. Aliás, nós tivemos uma declaração recente do ministro Paulo Guedes de que a proposta do governo está pronta. Bom, diante disso tudo que nós temos, dessa proposta, enfim, de se discutir a questão tributária, aliás, o próprio ministro Paulo Guedes chamou a situação tributária no Brasil, se não me engano, aqui de manicômio tributário. Como é que o senhor imagina que nós vamos qualificar esse debate? Porque já é um debate antigo, a reforma tributária é absolutamente necessária, mas me parece extremamente difícil de avançar porque nós temos propostas diversas, ou seja, há vários interesses em jogo, embora um interesse pareça ser comum a todos, de simplificar a questão tributária brasileira. Como é que o senhor imagina que vamos andar agora com essa discussão da reforma tributária? Bem, Adalberto, antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar com vocês aí falando sobre esse tema. Assim, sem dúvida, se você perguntar para 10 políticos qual é a reforma mais rápida e mais necessária que a gente tem, talvez 9 falarão aí da reforma tributária, né? E como você disse também, ela já vem sendo discutida aí há muito tempo no Brasil e, infelizmente, a gente não consegue caminhar. Eu mesmo, claro, como tributarista, como profissional do direito e lidando com esse tema há mais de 37 anos, eu sempre fui muito cético com relação a uma reforma constitucional ampla, ou seja, bastante ampla, em que a gente possa discutir esses temas de uma forma global, né, e plural. Por quê? Porque você falar de reforma tributária é você mexer em dinheiro, né? Mexer em dinheiro de quem? Dinheiro dos estados, né? Da União, dos municípios. E isso faz com que exista uma resistência muito grande por parte dos políticos, né? Mas, independentemente dessa dificuldade, a verdade é que a reforma ela é extremamente importante para quê? Para o crescimento e o desenvolvimento do país. Então, pela primeira vez, eu realmente posso te dizer que eu estou sentindo uma janela de oportunidade, se a gente pode falar isso, ou seja, para efetivamente uma reforma, né? A gente vê que existe um apoio grande do Congresso, então o nosso presidente Maia da Câmara dos Deputados bastante envolvidos nisso. A gente vê também o presidente do Senado, Alcolumbre, também bastante envolvido nisso. Tanto é que nós já temos duas PECs, né? A PEC que a gente chama do Bernardo Api, né? Que foi a PEC 45, onde ele, na verdade, fez uma proposta importante de mudança na Constituição, e nós temos também a PEC 110, que originalmente foi a PEC do Raul, né? Do ex-deputado Raul, também que mexem na Constituição. São essas duas que estão no Congresso. E, de uma certa forma, elas têm o apoio tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado. O que nós não tínhamos, Adalberto, na verdade, era uma proposta do governo, ou seja, o governo, desde o governo Bolsonaro, do início do Bolsonaro, ele não apresentou essa reforma. Inicialmente, a gente tinha o secretário Marcos Cintra, né, da Receita Federal, que chegou a falar numa CPMF, que logo depois foi totalmente rechaçada, aí, seja pelo Congresso, pela sociedade, pela grande maioria dos políticos, mas a verdade é que nós não tínhamos uma proposta de governo. E realmente, pelo que você falou, as notícias da última semana é que o governo estaria pronto para uma reforma, né? Então, se nós temos o governo pronto para uma reforma, nós temos a Câmara dos Deputados apoiando uma reforma, se nós temos o Senado Federal apoiando uma reforma, surge aí efetivamente uma janela de oportunidade para quê? Para poder aprová-la. E como toda reforma, e aí também replicando o que você disse, basicamente qualquer reforma tributária, o que ela vai buscar? Ela vai buscar 4 grandes itens, né? 4 grandes itens, que é basicamente simplicidade, né? Progressividade, equidade e neutralidade, né? São basicamente 4 coisas que ela vai buscar
no sentido de atingir o melhor sistema tributário possível e ideal. Então, assim, como palavras iniciais para você, eu poderia dizer a respeito da reforma nesse sentido. Quiroga, vamos aí então. O senhor falou sobre uma janela de oportunidades. Aliás, eu acho que o grande avanço que nós tivemos até o momento é que nós temos um governo empenhado em reformas, ou seja, um governo reformista, e presidentes das duas casas do Congresso também reformistas, ou seja, a gente viu isso durante a reforma da Previdência. Acho que essa sinergia a gente não tinha visto em outro momento da história do país. Bom, isso obviamente é um avanço. A gente tinha que simplificar pelo menos a questão política para começar a discutir a questão tributária. Parece que isso já avançamos. Com o governo enviando essa proposta, que obviamente vai se juntar às que já estão lá, até para fazer o trâmite ser um pouco mais rápido, o senhor falou em janela de oportunidades. Para a gente começar a abrir essa janela aos poucos e obviamente não ter um grande retrocesso nessa discussão, qual é o primeiro ponto a ser discutido numa reforma tributária? Porque acho que a gente vai ter que trabalhar pelos consensos. Haverá divergências por todos os lados. Quais são exatamente os consensos que a gente consegue ter? Por exemplo, a questão de simplificar a legislação, esse é o primeiro consenso? Então, eu acho que sim. Eu acho que o desejo geral é simplificar a legislação. E acho que em todas as medidas, em todas as propostas, nós estamos vendo isso. Então, por exemplo, na PEC 45, que é a PEC apresentada e foi idealizada pelo Bernardo Api, nós temos a junção de vários tributos, né? Então, temos a junção do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS/COFINS. É uma junção de 5 tributos. Na do Rauli, também, a mesma coisa. Lá são 9 tributos que se juntam. E na proposta do governo, apesar de ainda ela não ter sido oficializada, a gente não viu o papel ainda de qual é a proposta do governo, a gente sabe, pelas declarações do ministro da Fazenda e também das pessoas do Ministério da Economia, que também há um desejo, por exemplo, de unificação do PIS/COFINS. Então, assim, eu concordo com você que parece que o primeiro grande objetivo que eles têm é realmente fazer uma reforma simplificando os tributos. Portanto, me parece que isso é bastante claro. Mas qual o ponto, eu acho, Adalberto, que a gente vai ter aí de dificuldade? Eu acho que a diferença, vamos dizer assim, o consenso é esse. Acho que o consenso é mexer em simplicidade. Qual é o segundo consenso também? Isso é importante. É que, na verdade, é uma reforma a mais para tratar dos chamados impostos sobre consumo, né? Então, tanto a proposta do Raul, a proposta da PEC 45, quanto uma parte da proposta do governo é para mexer em impostos sobre consumo. É verdade que o governo federal ele está pensando também numa mudança de imposto de renda, né? Nós ouvimos aí o ministro Guedes dizer que ele quer taxar os dividendos e quer reduzir a tributação das pessoas jurídicas. Então, assim, a gente vai ter também transformações em outros tributos, mas fundamentalmente a proposta atual está mexendo em impostos sobre consumo. E nesse aspecto também existe um consenso, tanto da proposta da PEC 45, quanto da PEC 110, quanto também da proposta de governo. Uma outra questão que eu acho que aí, na verdade, é um dissenso, é uma diferença, é a seguinte. E eu acho que aí vai ser a grande dificuldade do debate político. Então, assim, lá na Câmara, com o governo, com o Senado, é o seguinte. Em princípio, as reformas da PEC 45 e da PEC 110, elas mexem tanto nos tributos municipais, estaduais e federais, ou seja, ela quer unir todos os tributos, de todas as 3 esferas. Enquanto a proposta do governo é uma proposta para juntar os tributos só federais, o PIS/COFINS. A alegação do ministro da Economia lá atrás era que eu simplifico a tributação federal e abro possibilidade de que os estados e municípios adiram à reforma. Ele tinha receio de apresentar uma reforma muito ampla e gerar um dificultador logo no início. Não foi essa exatamente a alegação dele? Por isso que a proposta federal não incluiria, em tese, todos os entes da federação? Justamente. Na verdade, é o que eles chamavam de IVA dual, né? Que, na verdade, seria um IVA, que seria a junção do PIS/COFINS e, eventualmente, a possibilidade de você ter 2 sistemas. Um sistema de IVA estadual e municipal, um sistema de IVA federal, e aí uma junção dos 2 em algum momento mais apropriado. Então,
eu acho que esse talvez vai ser o maior debate no Congresso Nacional nesse começo de discussão da reforma. Agora, é óbvio, né, é óbvio que tudo isso depende de forças políticas, de debates técnicos. Eu acho que tanto a reforma, tanto a PEC 45 a 110, quanto a proposta do governo, elas têm um substrato econômico muito importante, muito sério, e o que a gente vai ver é se realmente eles conseguem resolver esse imbróglio político, porque a questão mais é política, ela não é tão técnica nesse sentido. Tá. Nós tivemos várias discussões lá no começo e tivemos problemas imensos, sobretudo porque a discussão é quem ia perder. A lógica da reforma tributária, ou a lógica da discussão que não acabava nunca na reforma tributária, é quem ia perder mais. O senhor se lembra dessa discussão? E claro, e aí tinha uma briga de estados e a federação e o governo federal, e as cidades também começaram a reclamar, os municípios. Ou seja, como é que eu começo a ter uma lógica de discussão que comece a pôr, pelo menos, não panos quentes, porque o objetivo é resolver o problema tributário, mas buscar exatamente um avanço nessa questão, porque alguém perde no começo para ganhar lá na frente, mas o problema é perder agora, porque eu tenho estados com problemas fiscais imensos, municípios com problemas fiscais imensos, e o próprio governo federal hoje vive num déficit gigantesco. Como é que eu mexo numa questão tributária em que eu tenho gente tão sensível na discussão? Então, eu particularmente até dei uma opinião recentemente para um meio de comunicação, onde me perguntaram, como eu falei assim, olha, eu vejo uma janela de oportunidade. Só que com a pandemia, eu cheguei a falar o seguinte, eu vi essas janelas fechar agora, né? Porque a pandemia realmente ela criou uma questão transitória de muita dificuldade financeira dos estados e de muita dificuldade financeira da União. Então, eu particularmente também, não sei se você também, mas eu me surpreendi dessa declaração dessa semana, tanto do Congresso Nacional quanto do ministro da Fazenda, no sentido de que eles querem começar a discutir a reforma já em agosto, né? E por quê? Porque é muito difícil, Adalberto, e a gente vê isso em outros países do mundo, em outros momentos em que se tentou fazer reforma no mundo, que fazer reforma tributária em época de recessão, se não é impossível, é quase impossível. Por quê? Porque você não tem crescimento do PIB, você não tem qualquer manobra econômica possível que você possa fazer. Quando você tem um PIB crescendo, obviamente você tem uma arrecadação crescendo, você tem uma margem de manobra importante. Agora, quando você está com um déficit público ordinário que era de perto de 150 bi na área federal e que esse ano pode chegar a 1 bilhão, né, de déficit público por todas essas atividades de emergência. A gente sabe que os estados também estão sofrendo em termos de déficit público, de arrecadação e, portanto, de gasto público. Então, assim, para mim é um enigma ou seja, vai ficar mais difícil, não adianta. Ou seja, a discussão política, se começar em agosto, ela vai ficar mais difícil. E, principalmente, como eu falei, é uma reforma que eles estão pensando no chamado imposto sobre consumo. E um dos itens importantes é que eles vão deixar de tributar na origem e vão tributar no destino, ou seja, imagine São Paulo e Pará, né? Hoje em dia a tributação é em São Paulo e, portanto, quem recebe é São Paulo. Nessa mudança que eles estão fazendo, a tributação vai gerar uma tributação para o Pará e, portanto, nós vamos descentralizar essa arrecadação. Então, em tese, alguns estados, como exemplo, São Paulo, irão perder muito, né? E como que você compensa essas perdas, né? Então, o que eu acho é que a partir de agosto a discussão no Congresso ela vai ficar mais difícil por esse tema que você bem colocou, da dificuldade de recuperar as perdas que a recessão está causando, né? Nós devemos ter uma queda de PIB do ano chegando aí a 2 dígitos, né? Está se falando perto de 10%. Ou seja, nós não tivemos na história do Brasil nos últimos 100 anos uma queda de crescimento tão grande, né? Então, apesar de como eu falei, eu acho que a gente está pela primeira vez numa oportunidade aí de uma janela de oportunidades para a reforma tributária,
Por outro lado, momentaneamente, a pandemia talvez tenha fechado essa janela. Mas o que eu acho importante? Talvez o que o Congresso está pensando e o próprio governo está pensando é o seguinte: vamos iniciar a discussão. Porque se você iniciar a discussão só em 2021, né? Então vamos iniciar a discussão, vamos sentar no Congresso, vamos discutir as questões técnicas, vamos ver como vai ficar essa questão da perda de arrecadação, e talvez não se consiga aprovar ainda em 2020, mas se caminhe muito bem para aprovar em 2021. Então, acho que, mais do que uma certeza de que a gente vai ter uma aprovação da reforma em 2020, é que pelo menos se comece a discutir isso, gera ares novos, gera, enfim, a impressão de expectativa, que o governo está querendo, a expectativa, isso muda um pouco a expectativa também para o empresariado, de que isso é uma coisa que se deseja, mas que talvez seja difícil atingir nesse momento. O senhor falou sobre as dificuldades da pandemia e eu queria lhe perguntar justamente se a pandemia não qualificaria o debate acerca da reforma da Previdência, porque a alegação da necessidade das reformas, embora obviamente a questão fiscal tenha ficado ainda mais deteriorada, e claro, por uma questão externa, já não é uma culpa brasileira, é um problema internacional do qual obviamente nós estamos inseridos e fomos acometidos também, mas a lógica das reformas sempre foi para melhorar o ambiente de negócio do país. Ou seja, aí eu estou falando só sobre simplificação tributária, que aí não vejo problemas para avançar agora e avançar rapidamente, ou outras questões tributárias também de como esse imposto vai incidir e quem paga e quem recebe. Então, eu acho que aí nós vamos ter uma questão importante também, fora essa questão da simplicidade, tem uma questão relacionada à chamada regressividade do tributo. O que nós temos hoje? E um segundo ponto, que é a questão da guerra fiscal, né? Então, eu começaria pelo segundo ponto, que talvez seja o mais hoje relevante nessa discussão dos impostos sobre consumo. Como nós temos assim a tributação do ICMS hoje é estadual, a gente vê vários estados, em alguns momentos, dando incentivos. Para quê? Para que empresas se instalem nos respectivas unidades federadas e, a partir daí, obviamente, gerem emprego, gerem produtividade dentro dos seus estados. E, muitas vezes, isso é feito com benefícios que não são aprovados, como a Constituição diz, pelo CONFAS, que é o órgão responsável por isso, e causando aí uma desneutralidade muito grande. Então, por exemplo, você vê às vezes empresas aqui que estão em São Paulo se instalando na divisa de Minas Gerais, porque lá tem o benefício do ICMS, né? Então, praticamente 2h30, 3 horas de São Paulo, a gente tem uma empresa que está em Minas, mas na verdade é uma empresa paulista, mas ela vai se instalar por quê? Vai se instalar lá porque ela tem benefícios que o Estado de Minas está dando. Então, tudo isso gera uma distorção muito grande, né? Então, eu acho que, em princípio, a reforma tributária ela vai viabilizar que você, enfim, ou não impeça, ou se a gente não disser impeça, pelo menos ela dificulte que exista esse trânsito de empresas entre estados simplesmente por uma coisa fiscal. E o outro ponto é a regressividade, ou seja, hoje nós temos uma tributação de consumo sobre a classe pobre ou, enfim, de classe C e D muito forte, né? E nas reformas que estão previstas, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, existem mecanismos de compensação, de retribuição, ou seja, por exemplo, pessoas com renda baixa que eventualmente consumam a cesta básica, elas possam ser restituídas dos impostos que elas paguem. Diferentemente, simplesmente de uma isenção geral, seria uma coisa mais individual, mais específica, vendo classes de renda, vendo tipos de pessoas, e ela talvez seja isso que ela venha buscar. E, por fim, o terceiro grande ponto... Que é um critério de justiça social, não é? Quando você trata os desiguais igualmente, você gera problemas. Essa é uma proposta para resolver justamente na fonte onde é que está. Quem precisa mais, recebe mais. Quem não precisa, não recebe. É mais ou menos isso? Justamente. Eu acho que a regressividade, né, a gente diz assim, em finanças públicas, quando a gente vai dar aula de finanças públicas e mostrar um pouco o histórico do mundo, a gente diz o seguinte: os países ricos, eles têm tributação progressiva, que é isso. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais renda, paga mais imposto.
E os países em subdesenvolvimento ou numa situação de pobreza, eles tributam regressivamente, ou seja, as classes mais pobres é que acabam pagando a maioria do tributo. No Brasil, existe um consenso de que nós somos um sistema regressivo, né? E, portanto, nós apenamos mais a classe baixa, né? Com uma tributação muito forte sobre questões de cesta básica, alimentação, remédios, transporte, educação, saúde. Então, ela se torna uma tributação regressiva. É claro que isso, Adalberto, ela não depende só da tributação. A tributação é um dos itens que, eventualmente, eu posso mexer e melhorar isso. É claro que o ideal no Brasil é que a gente tivesse uma distribuição de renda mais igualitária, né? Que nós tivéssemos aí um país onde a pobreza não fosse tão clara e evidente, né? Mas a tributação ela pode ajudar, ela pode induzir comportamentos justamente para tentar amenizar a regressividade. E essa proposta, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, em princípio elas têm esse objetivo, né? A gente não sabe a proposta do governo, porque a gente desconhece, ele não a formalizou ainda, ele só falou isso em jornais, enfim, em meios de comunicação, mas eu não vejo como a gente possa ter algo diferente disso. Eu acho que a gente tem uma tendência de melhorar a regressividade ao invés da progressividade. Dr. Quiroga, exatamente por este ponto, quando eu posso mexer na forma como se paga tributos no país e incidir justamente sobre questões de desigualdade social para reduzir essa desigualdade social, isso já não é mais um consenso, e aí, no caso, este momento da pandemia não joga a favor para qualificar e até apressar o debate da reforma tributária? Eu acho que sim, né? A gente, na verdade, isso daí que você pergunta, Adalberto, está muito atrelado também, eu acho que ao consenso nacional que hoje nós vimos de ajuda emergencial, né? Então, por exemplo, não teve um economista durante a pandemia que tenha sido contrário a uma ajuda do Estado, ou seja, que o Estado intervisse na economia para ajudar os mais pobres. Então, entre liberais e mais conservadores, todos concordaram, porque, obviamente, o momento era único, né? Justamente, todo mundo concordou que precisava ter uma posição do governo no sentido de dar dinheiro, né? Assistencialismo, distribuição de renda. Então, isso aí eu vi por todos os economistas, não teve dissenso, foi praticamente unânime, né? E acho que esse sentimento, né, de unanimidade, de consenso, de uma certa forma, ele também se coloca, como você falou, nessa questão tributária, né? Principalmente na questão de deixar de ter um sistema regressivo para um sistema mais progressivo. Não sei se você viu, recentemente saiu no meio de comunicação um estudo apresentado pelo próprio grupo que elaborou a PEC 45, de que com uma reforma nós teríamos eventualmente um crescimento de quase 10 pontos no PIB, né? Então, isso realmente mostra que se esses cálculos aí estão corretos, nós temos uma perspectiva muito grande de crescimento, né? Nós estamos aí com um PIB anual de perto de 7 trilhões de reais, o que é um número grande para o Brasil, mas se comparado a outras potências, obviamente fica muito aquém, mas nós temos uma possibilidade de crescimento. Então, eu entendo sim que há um consenso na área econômica de que o Estado tem que estar mais presente, que eles têm que estar mais ativos na economia, justamente para tentar tirar essas diferenças entre as classes mais baixas e as classes mais altas. E eu acho que isso ajuda, como você perguntou, eu acho que isso ajuda na discussão da reforma tributária e faz com que talvez as forças políticas nessa discussão sejam um pouco mais amenas, né? Que a gente tenha um pouquinho de menor resistência para se fazer a reforma. E o que se vê também, só para terminar, o que a gente vê também, e isso é relevante, é um consenso muito importante entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? Se você vê o Alcolumbre e o Maia, eles estão com um discurso muito uniforme, né? Eles estão muito coesos e o governo, obviamente, precisa vir agora com sua proposta e tentar um acordo para que refaça
a reforma. Então, eu realmente acho que essa união, que esse consenso, ele é poderoso para quê? Para contrapor as resistências políticas que serão naturais numa discussão como essa. Doutor Quiroga, as pessoas foram trazidas para o debate da reforma tributária também por uma razão que é muito importante, ou seja, o preço das coisas no Brasil. Não raros brasileiros compram coisas lá fora, sobretudo produtos eletrônicos, por causa do custo muito mais baixo no exterior do que aqui no país. Obviamente que isso acontecia mais quando se tinha um câmbio mais favorável. Hoje o câmbio é muito hostil, a diferença entre o real e o dólar é muito grande. Mas essa discussão ainda permanece. O senhor acha que a reforma tributária pode mexer também no preço das coisas no país, ou seja, tornar o consumo mais acessível no Brasil por esse aspecto? Ou é uma questão de produtividade muito maior que vai muito além da questão tributária? Não, eu não acho que a reforma tributária vai ajudar isso. É claro que a reforma tributária na área do consumo, ela vai deixar as coisas mais simples, ela vai pode evitar uma guerra fiscal, ela vai tirar o peso maior da classe baixa, mas ela não vai resolver o problema de produtividade, de crescimento do país e de economia. É claro que ela é um indutor favorável, ou seja, é algo que melhorado, ela faz com que tudo melhore. Mas eu acho que o que a gente passa depois é uma política industrial eficaz, né? Uma política de importações e exportações também eficaz, é pensar numa política, numa reforma administrativa também do Estado, que isso também está sendo visto pelo governo. Eu acho que a parte tributária, claro que ela sempre impacta, mas ela não é a prioritária nessa questão. Uma última pergunta, doutor Quiroga. A proposta que o ministro Paulo Guedes fez menção, até para reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica, é aumentar o valor do dividendo, ou seja, o imposto maior sobre o dividendo. Ele faz até menção ao sujeito que recebe na pessoa jurídica não paga imposto, enquanto a pessoa física paga 27,5%. Ele já, obviamente que ele está pegando pelo teto. Só que eu tenho também que levar em conta que a própria reforma trabalhista recém-aprovada fez com que muita gente caminhasse não para um trabalho em carteira, mas por uma iniciativa própria, ou seja, gente que se tornou pessoa jurídica. Está usando o simples, obviamente, porque são iniciais no negócio, mas que também pagam, de alguma forma, imposto de renda sobre a pessoa jurídica. E, obviamente, o que ele recebe ali é dividendo, de alguma forma também é dividendo. Eu não tenho uma contradição nesse aspecto, eu vou começar a mexer de dividendos, obviamente, de ganhos muito altos de empresas muito grandes, porque esse pequeno empreendedor se tornou pessoa jurídica e se ele vir isso agora, ele começa a perceber que a reforma ele levou para um lado, a trabalhista, e a reforma jurídica pode levá-lo para outro lado. Essa é uma discussão assim insolúvel. Se você perguntar para 10 tributaristas, 5 vão ficar de um lado, 5 vão ficar de outro. Se você perguntar para financistas públicos também, metade num lado, metade no outro. O que acontece? É que, infelizmente, o Brasil hoje é dos poucos países que não tributam os dividendos, só tributam as pessoas jurídicas. Então, hoje as pessoas jurídicas são tributadas mais ou menos com 34%, e quando distribui o dividendo para a física é zero, né? Então, isso cria, né, Adalberto, você veja, não tem nada de técnico, é de feeling, né, de sentimento. Isso cria um sentimento de injustiça. Então, o que o Paulo Guedes fala? Um assalariado paga até 27,5% e o empresário paga zero. Então, assim, esse é um discurso retórico, né? Um discurso que não é nada técnico, mas é um discurso muito forte, né? Por outro lado, nós também percebemos que alguns países, como foi o caso dos Estados Unidos, eles reduziram as alíquotas das pessoas jurídicas. Então, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, a tributação de uma pessoa jurídica é tributada, vamos imaginar, 20%, enquanto no Brasil é 34%. Então, nós estamos fora de um padrão, de uma média mundial, né? Uhum. Então, o empresário, quando vem para o Brasil, fala o seguinte: poxa, aqui na minha casa eu pago 20% de imposto. Lá, eu estou mudando para o Brasil, montando no Brasil, eu vou pagar 34%. Então, isso também cria uma necessidade de equalização, né? Por outro lado, a reforma trabalhista fez com que muitos empregados virassem empreendedores. Sim. Mas, normalmente, para você ter uma ideia até de número, de 100% das pessoas jurídicas brasileiras, de 100%, 95% pagam no sistema simples e no sistema presumido. Então, eu diria o seguinte: é verdade o que você disse, pode existir uma incongruência,
porém, na prática, vai atingir muito pouco, eventualmente, o pequeno empresário ou o médio empresário. Isso vai ter uma grande repercussão nas grandes empresas. Para você ter uma ideia, deve ser umas 15 mil empresas que estão hoje tributando pelo lucro real, né? Que seria o lucro das empresas mais complexas. Então, apesar de realmente, como você disse, pode ser um movimento contrário, eu acho que na prática não vai causar tanta incongruência. E, por outro lado, você fazer um sistema híbrido, né? Tributar, ele falou que é para tributar, acho que 15% a jurídica e 20% dividendo. Vai ficar mais ou menos nos 34%, 35%. Isso não deve mudar muito. Mas ele vai desonerar a jurídica e vai gerar... Em finanças públicas existe uma grande discussão o que é melhor, não tem consenso, tá? Mas um sistema híbrido, pelo menos, ele funciona. Então, acho que a gente caminha para isso mesmo. Doutor Quiroga, muito obrigado pela gentileza da entrevista, pela análise sobre um dos temas talvez mais palpitantes hoje, de como é que vamos fazer uma reforma tributária que queremos. O bom é que queremos, o problema é como vamos fazer, mas vamos seguir. Muito obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é muito importante que vocês estão fazendo discussões de grandes temas e debates do país, e eu estou à disposição aí para qualquer complemento. Um abraço grande e bom dia a todos. Bom dia, obrigado uma vez mais.